chamar o preletor da noite. Irmão Luciano, vem com nós. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver sobrenatural. Vou plantar e colher. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? O pastor me perguntou agora há pouco ali: e aí, irmão, preparado? Falei, tano ou não tano? Eu disse, eis-me aqui, né? Eu sei que Deus capacita. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Amém? Lá no serviço, sempre um rapaz me pergunta: tudo bem com você? Eu falei, ótimo. Como foi seu dia? O meu tá maravilhoso, e o seu? Bem. Não, o meu foi maravilhoso. O meu foi bem. Seu dia, como foi hoje? O meu foi maravilhoso. Pois até aqui Deus tem me sustentado. Não tenho do que reclamar. Amém? Irmãos, palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos falar um pouco sobre termos ousadia. A ousadia que devemos ter. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, só para a gente descontrair. Você tem ousadia ou você tem medo? E aí? O que vocês acharam? Tem ousadia, tem medo? Irmãos, eu confesso para vocês, eu estou de óculos, eu não estou vendo a cara de ninguém. Não enxergo não. Se eu tirar o óculos sim, mas eu não enxergo o meu texto. Mas amém. Amém? Irmãos, vamos lá. Bíblia, abram suas Bíblias. E quem puder se colocar de pé em reverência à palavra. Livro de Mateus, capítulo 14, o verso é o de número 22. Uma palavra muito conhecida dos irmãos, qual Deus tem colocado no meu coração, já tem algum tempo. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém, todos acharam, glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré.
Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, já enaltecemos o teu santo nome, já agradecemos a ti, Senhor, já lemos a tua palavra, Senhor. O Senhor venha, Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai querido, falar com cada um de nós, ó Pai querido, aquilo, ó Pai querido, que o Senhor já colocou no meu coração. O Senhor venha, Pai querido, me usar, ó Pai querido, como um canal de bênção, ó Pai querido. O Senhor venha, Pai querido, em nome de Jesus, me capacitar, que não seja mais eu, Pai querido, mas sim, Pai querido, a tua voz, ó Pai querido, me usando, ó Pai querido, para falar aquilo que a tua igreja necessita ouvir. Assim eu te peço, eu já te agradeço, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, essa palavra muito conhecida dos irmãos, né? Irmão, certo dia, no local onde eu trabalho, me pediram para mim fazer um serviço. Só que eu era muito novo, inexperiente. Eu me recusei a fazer esse serviço, não queria fazer. Não era meu, novo de tudo lá, eu achei que ia dar BO para o meu lado, eu falei, eu não vou fazer. Quando eu adentrei dentro do maquinário a qual eu trabalhava, uma voz na minha cabeça ficou falando comigo o turno todo, vai lá, faz, e eu não vou fazer. Turrão, moleque novo, 21, 22 anos, e aquela voz que persistia na minha cabeça. Eu estava no horário das 14 às 22, já eram umas 21 horas da noite, já me preparando para vir embora. Aquela voz veio de novo, você não vai fazer o que eu estou mandando? Eu virei para trás e falei, quer saber? Vou lá fazer. Irmãos, no que eu fui fazer, ia dando uma explosão tão grande na minha frente, que a única coisa que me separava de uma bola de fogo era um vidro, uma espessura de uns 3 milímetros. Quando foi dado essa grande explosão, eu pedi a Deus, Deus me ajuda. Na mesma hora, irmãos, essa bola de fogo, ela sumiu, ela encolheu do nada e desapareceu. E eu consegui concluir o serviço. E eu agradeci a Deus, eu falei, Deus, obrigado por o Senhor estar comigo. Quando eu desci do meu equipamento, aquela voz veio de novo. Eu não falei para você fazer? Eu não disse que eu estava lá? Eu não estava contigo? E muitas vezes nós, às vezes esquecemos de quem está do nosso lado. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. O verso 22, irmãos, vai nos dizer que Jesus ordenou. Outras traduções vai nos dizer que Jesus mandou, Jesus obrigou. Uma coisa que não é muito normal, né? Jesus mandar, Jesus obrigar os discípulos. Se era discípulo, era para fazer o que Deus estava pedindo naquele momento. Mas algo tinha de errado que os discípulos eles não queriam fazer. Mas Jesus falou, eu estou mandando, vai. Quando eles subiram no barco, Jesus foi se despedir do povo. Jesus não deixava ninguém sem se despedir. Noto que houve uma certa resistência daquele povo, dos discípulos. Eram todos, uma boa parte ali, irmãos, eram pescadores, então conheciam do mar. Mas o que tinha naquele lugar estava fazendo eles pensarem em não ir. Se formos lermos alguns capítulos atrás, irmãos, há uma passagem muito semelhante a essa, na qual Jesus estava no barco, e eles passaram por uma forte tempestade, e os discípulos clamaram ao Senhor, mestre, nos ajude. Só que dessa vez Jesus não estava com eles, então talvez o medo deles era esse. Se aquela vez Jesus estava conosco, já deu ruim, imagina agora sem ele estar no barco com a gente. Se lascamos, vai todo mundo afogar. Irmãos, eles estavam no mar da Galileia. Curiosamente,
Não era um mar, era um lago de uma grande extensão. Só que ele era cercado de montanhas. Como eram pescadores experientes, eles sabiam que o tempo naquela região mudava de repente. Talvez os pescadores que estavam no barco, eles olharam para o tempo e viram. Está vendo? Tem nuvens. Vai dar BO, vai vir uma tempestade. Quantas vezes nas nossas vidas nós se deparamos com essas tempestades e damos um passo atrás? Quantas vezes Deus manda a gente prosseguir e a gente olhando para a dificuldade, a gente em vez de ir para a frente, a gente recua? Quantas vezes a bênção está a um passo de distância e a gente resolve dar 2 ou 3 para trás? E nesse dia, Jesus, no verso 23, vai dizer que Jesus subiu ao monte, ele se despediu de todo o povo e ele foi orar. E nessa, o barquinho já tinha ido, já tinha partido já. E não tinha mais barco. Como é que Jesus foi? Eu viajo nessa... Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma imaginação para essas coisas que é incrível, fora de série. Fico imaginando a situação, Jesus orando lá no monte. Talvez, irmãos, ele olhou para o lago, o mar, como quer que seja chamado. Ele deve ter visto essa tempestade se aproximando. Talvez ele pensou, já orei, já agradeci ao Pai. Vou ao encontro deles. Irmãos, Jesus, ele desceu e começou a caminhar. Andando sobre as águas. É até estranho, né? Falar, né? Mas Jesus literalmente, ele andou sobre as águas. Verso 24, irmãos, vai falar que o barco, ele estava no meio do mar, no meio do caminho. A passagem lá no livro de João 6, verso de número 19, vai dar umas medidas, a qual vai nos falar que eles estavam na casa entre 25 ou 30 estádios de distância. Pesquisando sobre essas medidas, vai nos dizer que essas medidas, cada estádio, ela significa 185 metros. Ou seja, eles estavam aproximadamente a 5.500 quilômetros de distância da onde Jesus estava. Só que eles estavam literalmente no meio do mar. Irmãos, o que vocês fariam nessa situação? Você está no meio da caminhada, passando por provas, passando por lutas, passando por tribulações. Vocês recuariam ou vocês avançavam? O que vocês fariam? É metade. Uma boa parte do sacrifício você já fez. Caminhada com Jesus não é fácil. Não tem nada fácil nesse ministério. É cada luta, é cada leão que a gente tem que gladiar. Às vezes tem que deixar um amarrado para outro dia. Mas Deus tem dado força. Não sei vocês, mas para mim tem dado muita força. Irmãos, vem falar aqui também que o vento era contrário. Fica imaginando a situação daquele barco, um barco até grande, para 13 pessoas, no qual vai dizer que o vento era contrário. Se o vento era contrário, estava empurrando ele para trás. Imagina a força que aquele povo, aqueles discípulos não estavam fazendo para chegar aonde Jesus pediu para eles chegarem. Mandou. Já deviam estar exaustos. Imagina a água entrando dentro do barco, devia ter um tirando com canequinha, outro remando para um lado, outro remando para o outro. Devia estar um caos aquilo ali. Muitos não sabiam nadar que estavam ali. Com exceção dos pescadores, outros eram cobradores de impostos. O cobrador de impostos só vê dinheiro, não vê água. Malemar para molhar a mão para contar o dinheiro, olha lá ainda. Mas diz que estavam todos no mesmo barco. Se afundasse para Pedro, ia afundar para todos eles.
o barco que você está? Você está ajudando a remar a favor? Ou você está torcendo para que Jesus volte logo e ajude? Palavra do Senhor, irmãos. No verso 25. Vai nos dizer que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Irmãos, vigília, eu sou pouco tempo de crente. Tem muita gente muito mais velho que eu. Eu gostava de uma vigília. Era gostoso. Essa madrugada, orando, joelho. A roupa chegava só terra, dependendo de onde você ia. Mas a gente não se importava, porque a gente queria era a presença do Senhor. A gente buscava. Hoje em dia, às vezes, a gente para ajoelhar aqui na igreja, nossa, o joelho dói. Mas, enfim. Que vai nos falar sobre a quarta vigília. Alguém sabe, irmãos, o que é vigília? Vigília naquele tempo era como o pessoal dividia a noite. Eles dividiam em 4 vigílias. Sendo que a primeira vigília era das 6 às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta, das 3 às 6 da manhã. Ou seja, Jesus foi das 3 às 6. Atrás do povo dele. Ou seja, era de madrugada. Agora imagina só a situação. Aquele barco sendo açoitado por ventos fortes. Chuva, raios, tudo acontecendo. Aquele breu escuro, ninguém vendo nada. E de repente, algum deles avistou Jesus. Avistou um vulto. Caminhando, pairando sobre as águas. Vindo bem tranquilão. Que na palavra do Senhor vai nos dizer que uma certa vez Jesus falou para o mar, quieto, acalma. O mar na hora. Então para Jesus andar sobre tempestades, pular a onda para ele, dá nada. E era o que ele foi fazer. Estava tranquilão, ele ia chegar lá onde ele queria, no destino dele. Jesus cuida. Apesar de meios às dificuldades, às adversidades que enfrentamos no dia a dia, Jesus tem cuidado da gente. Jesus não tem deixado ninguém para trás. Jesus sempre tem algo a nos dizer. Jesus é aquele que ele não deixa ninguém desamparado. Jesus é aquele que sempre tem uma palavra de conforto para nós. Que em meio às adversidades, ele ainda não nos abandonou. Porque se ele tivesse nos abandonado, essa igreja não tinha ninguém aqui nessa igreja. Todo mundo já tinha largado mão desse ministério. Se estamos aqui, é porque cremos que há um Deus que tem cuidado de nós. Se tudo que temos, tudo que até aqui, não tem faltado nada para a gente. Prova, vem, claro que vem. Poxa, ninguém é perfeito não. Perfeito só Jesus. Luta. Quem não tem? Uma porta de emprego fecha aqui, Deus vai abrir uma janela de emprego, não dá nada. Mas Deus não vai deixar os seus desamparados. Às vezes Deus testa aonde está a nossa fé. Aonde temos depositado a nossa esperança, a nossa ousadia. Às vezes é só um teste, irmãos. Às vezes estamos a um passo de receber a nossa bênção. Mas vemos a dificuldade e em vez de avançarmos, a gente recua. Por isso que eu pedi para perguntar. Você tem ousadia ou você tem medo? Você tem ousadia de enfrentar a tempestade? Você tem medo da tempestade? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Se buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai nos responder. O porém é que só lembramos dEle nas adversidades. Só lembramos dEle quando estamos precisando.
E na hora de agradecer, lembramos de a quem? Vou lembrar ao prefeito da cidade que ele me ajudou. Nossa, aquele irmão me ajudou bastante aquele dia. Não, se agradeça a Deus. Talvez Deus tocou no coração daquele irmão para ele te ajudar. Com quem nunca foi assim? No serviço, na casa, na roda de amigos, onde quer que estejamos. Temos que fazer a diferença, onde quer que estejamos. Temos que ter essa ousadia. Pedro é um cara fantástico. Irmãos, olha o que ele disse. Ou melhor, no verso 26. Vamos lá para não perder. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E exclamaram, é um fantasma. Gente, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, fantasma naquele tempo, como que pode? Né? Não tem sentido. Vamos pesquisar mais um pouco, eu fui descobrir. Fantasma nada mais era que era uma palavra usada no vocabulário daquela época, que queria dizer algo, era uma aparição ou algo desconhecido. Eles usavam tudo que era desconhecido para eles, eles colocavam, é um fantasma. Viu alguma coisa, não sei o que é um fantasma. Estavam errados? Não sabia quem era, talvez a visão deles não era tão boa. Para você enxergar no meio da escuridão um ponto de luz, só tem que estar muito na benção mesmo, ou a visão tem que ser de raio-x para poder estar enxergando. Mas, naquele momento, eles clamaram, é um fantasma, e tiveram medo. Difícil, né, irmãos? Porque, pensa bem, eles estavam com Jesus a todo momento. Eles já tinham andado, já tinham percorrido várias etapas de caminhada com Jesus. E mesmo assim ainda não conseguiam discernir quem era Jesus. Não é difícil, não é de se estranhar nos dias de hoje. Hoje em dia muita gente se passa de bonzinho, você fala, esse homem é de Deus e não é nada daquilo que você está pensando. Nos confundimos. Mas nesse momento, eis que Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por que Jesus falou isso? Tem de bom ânimo, sou eu. Eu acho que ele falou isso, irmãos, com um tom de tristeza. Poxa vida, está andando comigo todo esse tempo e não me reconhece. Já fiz tanta coisa por vocês. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação. Eles viram com os próprios olhos quantos cestos encheram de pães e de peixes. Com pouco, encheram muitos cestos de peixes, muitos cestos de pães, que deu para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, crianças que existiam lá. E eu acho que nesse momento Jesus deve ter se entristecido com eles. Poxa, sou eu, mas eu acho que esse sou eu, não é aquele sou eu alegre, é aquele sou eu de tristeza. Poxa, ele está andando comigo e não sabe quem eu sou. Irmãos, aqui cada dia que passa, temos aprendido um pouco mais de Deus. Cada um que sobe aqui, sempre tem uma mensagem de Deus. Mas e aí, cabe a você, cabe a nós, cabe a mim, reconhecer se aquela pessoa é de Deus, se aquela mensagem que ele está trazendo é de Deus. No nosso serviço, no nosso trabalho, quantos que estão do nosso lado, às vezes está precisando de você e você não sabe. Às vezes ele olha para você e ele não enxerga que você é um homem ou uma mulher de Deus, porque você não tem atitudes de um cristão. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, e você está lá com brincadeira. E ambiente de trabalho é complicado, você se manter ali íntegro. É difícil demais, gente do céu. Só pela misericórdia do Pai.
Mas a gente tem tentado vencer. De vez em quando dá vontade de dar uns tapas ungidos, né, Biel? Vontade de mais. Deus fala para a gente amar. É um dos mandamentos de Deus. Então, irmãos, quando Deus fala, tende bom ânimo, não sou eu, não temais. Fui pesquisar aonde tem mais essa passagem. Vai nos dizer lá no livro de João 16, 33. No mundo tereis, mas tende bom. Nossa, se Jesus está dizendo que no mundo passaremos por prova, por tribulações, por lutas, mas Ele está falando, tende bom ânimo. Ele venceu. Se eu estou caminhando com Ele, se eu estou seguindo os mandamentos dEle, a chance de eu vencer está a meu favor. A chance de eu caminhar com Ele está do meu lado. Mas aí acontece algo que eu achei incrível. Pedro, na ousadia de Pedro, ele diz: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus, nesse momento, ele poderia muito bem dizer: não, fica aí mesmo. Eu já não estou caminhando até aí. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse? Vem, saia do barco. Às vezes queremos fazer coisas novas, coisas grandiosas, queremos ter ousadia, mas não saímos do barco. Porque estamos olhando a tempestade à nossa volta, mas não vemos que à nossa frente tem um Jesus que nos salva, que nos guarda, que nos liberta. Muitas das vezes a tempestade vem, mas Jesus está na nossa frente. Quando Jesus falou a ele, vem, o que ele fez? Eu vou. Ele teve medo da tempestade? Não, porque o foco dele era em Cristo. Ele não olhou para as adversidades da vida. Naquele momento, por mais difícil que tivesse sendo a vida dele, e olha que Pedro era uma pessoa que sabia nadar. Era uma pessoa que estava acostumado a lidar com as tempestades da vida. Ele podia muito bem ficar quieto no dele. Ele falou, eu estou tranquilo, eu sei nadar. Se o barco afundar, eu me salvo. E o resto? Alguém mais saiu do barco? Por que ninguém saiu do barco? Por que ninguém teve a ousadia que Pedro teve? Muitas vezes a pessoa vai olhar para você, vendo você vencer na vida, e vai ficar dizendo, eu quero ver até onde ele vai. Quero ver se essa ousadia dele dura bastante. Eu estou aqui no meu conforto. Venho para o culto, dou uns glória, louvo, escuto a palavra. Para mim está bom. Para mim está tranquilo isso aí. Para que eu vou precisar mais que isso? Estou dentro do barco, estou tranquilo. Estou passando por prova, por tribulações, mas estou no barco. Uma hora essa tempestade passa. Mas para que eu vou esperar a tempestade passar se eu posso ir ao encontro daquele que faz o mar se acalmar? Se aquele que está do meu lado, aquele que com uma palavra só, aquele mar vai ficar tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Meus problemas vão se acabar. O mal da gente é esse, irmãos. Às vezes queremos tudo de mão beijada. Não corremos atrás. Quer ter uma vida abençoada? Não é fácil, irmão. Temos que ter sacrifício. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu sou uma pessoa sedentária no último grau. Pensa no nível hard de sedentarismo. Sou eu. Para mim sair de casa depois que eu saio do serviço,
é um Deus nos acuda. Mas de um tempo para cá, o médico já tinha me dito, senhor Luciano, a idade está chegando. Seu nervo ciático está gritando. Seu colesterol não abaixa. Triglicérides está... Eu não vou falar que está no cabelo, porque daí vocês vão me zoar, daí não vou falar. Mas está alto. Biel, não dá risada não, Biel. Você também não, irmão, não dê risada não. Você nem tem. Aí, irmãos, eu tive a ousadia. Vou para a academia. Pensa numa dor nas costas que tem, irmão. Saí de lá reclamando, virado num giraia. Encontrei o pastor lá na academia, vai, força. Falei, pastor. Falei para ele, pastor, comecei ontem, já estou tomando umas paradas já, pastor. O que você está tomando? Dorflex. A dor nas costas que eu não estou aguentando, pastor. Mas continuei. Foi pegando gosto, estou pegando gosto. O dia que eu não vou, sinto falta. Só que aí a turma vê, poxa vida, mas o irmão está fazendo academia, vai para o trabalho, do trabalho vem para a igreja, e vai e faz isso e faz aquilo. Irmãos, correria quem tem que ver sou eu. A ousadia quem tem que ter sou eu. A ousadia quem tem que ter é você. Quer ter uma vida de abundância? Tenha ousadia na vida. Quer ter uma vida de saúde? Tenha ousadia. Ah, vai doer. Lógico que vai. Mas passa. Uma hora você vai começar a colher os frutos. Ah, irmão, mas eu estou trabalhando, meu emprego é tão longe. Peraí, mas na primeira adversidade você já vai abrir mão do seu emprego? Às vezes foi Deus que preparou para você. Calma. Às vezes Deus prepara algo melhor para você. Deus só está preparando só o terreno. Muitas das vezes, irmãos, Deus te coloca num lugar, porque às vezes tem pessoas ali naquele ambiente precisando de você. Precisando que você leve uma palavra de consolo para alguém ali. E Deus vai usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Quer seja para falar, quer seja para criticar, mas não importa, é Deus que vai estar no controle de tudo. E você tem confiado no que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer? Ou você tem fugido? É fácil? Às vezes você ouve uma voz, vai lá e fala para o irmão, tal coisa. Você morre de medo, porque você olha para o lado, quem está falando comigo, Jesus? Até você discernir, o irmão já passou, o irmão não ouviu, o irmão caiu. E às vezes Deus falou, eu falei para você falar. Mas ainda dá tempo de redimir. Irmãos, o verso 29, já está acabando já, não quero ser cansativo. Vai falar que além de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Literalmente. Eu fico imaginando, deve ter sido top demais, né? Pedro colocou o primeiro pé na água, opa, esse pé não afundou, vou colocar o segundo, nada. Vou ir de encontro. Ele começou aí, eu não sei se os discípulos começaram a torcer contra, a falar, afunda, vai afundar. Ou se ele começou a olhar para a tempestade. Aqui fala que ele olhou para a tempestade e teve medo. O vento deve ter começado a balançar muito ele teve muito medo de afundar. E na verdade ele começou literalmente a afundar. Irmãos, eu tenho medo de água lascada, irmãos. Água na canela para mim já me dá um desespero danado. Imagina eu nessa situação, eu já estava com as duas mãos levantadas, Jesus me socorre. E a palavra vai nos dizer que Pedro, ele clamou dizendo, salva-me. Irmãos, quando Pedro falou, salva-me, a palavra do Senhor vai nos dizer, logo mais abaixo,
que Jesus estendeu a mão. Irmãos, ele estava perto do milagre. Estava perto de estar com Jesus. Ele estava perto de alcançar aquilo que ele almejou, que era andar sobre as águas e ir de encontro a Jesus. E ele estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Jesus está aqui para estender a mão àquele que está precisando. Olha só, pense comigo. Se você está passando por uma dificuldade, porém você teve a ousadia de sair do barco e andar sobre as águas, por mais que você tenha medo, por mais que você veja que você não vai vencer, Jesus está a uma mão, a um braço de te alcançar. E foi o que aconteceu. Pedro, literalmente, quando ele falou, Jesus, salva-me, Jesus estendeu a mão e trouxe ele para perto. Olha só, nossa, devia ter sido uma cena maravilhosa, gente. Jesus estendendo a mão. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no verso 31, olha só, Jesus estendeu a mão imediatamente. Olha só. E segurou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Não foi Jesus que falou para ele, vem? Ou ele foi sem ninguém mandar? Jesus não disse para ele, vem? Por que ele não teve fé suficiente para atravessar? Irmão, eu queria ter pelo menos a unha de ousadia de Pedro. Quando Jesus fala, vai, faça. Vá lá, entregue o recado ao irmão. Eu gostaria de ter, irmãos. Que Deus também, mais uma vez, eu acredito que ele se entristeceu aqui. Para ele falar assim, por que duvidastes? Não sou eu contigo? Não foi eu que te escolhi? Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. A palavra do Senhor nos diz que Ele chama cada um pelo nome. Tu és meu. Se Ele nos chamou pelo nome e Ele disse, tu és meu, por que eu vou ter medo de andar sobre as águas? Por que eu vou ter medo de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer? Não temos que ter esse medo, gente. Não temos que ter esse medo, igreja. Porque muitas das vezes vai ter gente jogando contra. Vai ter aquele inimigo, sabe? Aquele que fica na orelhinha da gente. Vai dar errado. Você vai afundar. Não, vamos ter a ousadia de Pedro. Vamos sair do barco. E vamos fazer aquilo que Deus chamou-nos para fazer. Vamos fazer algo diferente nesta noite. Vamos ter esse espírito de ousadia. Vamos ter essa coragem que ele teve. É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, boa parte dessa cidade já tinha se convertido. Porque para quantos aqui eu creio que muitos já levou a palavra, muitos daqui já buscou, muitos aqui já trouxe para a igreja, ficou, não permaneceu. Talvez está dando mais ouvido para quem é de fora do que para quem é verdadeiro homem e mulher de Deus. Que tenhamos, irmãos, sabe, uma noite, que essa palavra fique no coração de vocês. E no verso 33, vai nos dizer, verso 32, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Dessa vez não precisou Jesus dizer, vento, acalma-te. Só o simples fato de Jesus entrar no barco, o vento já cessou. Que Jesus faz umas coisas que, assim, afora do meu entendimento. Da primeira vez ele mandou o mar ficar quieto, nem nada, mar, calmaria total. Dessa vez,
Dependendo, o vento olhou para Jesus e falou: o quê? Não vou mandar ele, esperar ele mandar eu calar a boca, deixa eu calar a boca sozinho. Irmão, se Deus é com você, os outros vão olhar para você e vão ter temor. E vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma gracinha. Porque eles vão ver que você está com Cristo. Que é Cristo que tem regido a sua vida. Antes de falar alguma coisa, eles vão pensar 2 vezes. E não vão fazer brincadeiras com você. Que nesta noite, irmãos, assim como os discípulos, olha só, depois que os discípulos falaram verdadeiramente: és filho de Deus. Irmão, você está esperando Jesus descer da glória e falar com você pessoalmente? Deus já tem te dado tanto livramento, tem aberto tanta porta de emprego, tem te livrado de tanta doença, e você ainda está esperando? Está querendo ser igual Tomé? Quer ver Cristo pessoalmente? Vamos esperar Jesus perguntar: homem e mulher de pouca fé, por que duvidastes? Não é noite de termos dúvida. Se estamos aqui é porque confiamos nesse ministério. É porque confiamos que até aqui o Senhor nos ajudou. Que esse ministério é um ministério que é sério, que tem falado a verdade. Ainda que ela doa, ainda que ela machuque, mas enquanto estiver falando a verdade, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é o caminho e a verdade. Se Ele é a verdade, se a verdade está aqui ainda, Ele está aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, eu quero orar por vocês.